Pessoal, gravar um videozinho com uns exemplos de MRUV para ajudar vocês na resolução das atividades, tá? Então, vamos ler o exemplo, né, juntos. Um carro parte do repouso com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Determine a velocidade e a distância percorrida após 10 segundos, tá? Então, eu já separei aqui quais são as equações que a gente utiliza, as principais, né, do MRUV. Daí estão aqui, ó. A gente tem a função horária da velocidade aqui em cima, a função horária da posição e depois a equação de Torricelli, tá? E daí vocês percebam que essa última equação, ela não aparece o t, né? Então quer dizer que quando a gente quer calcular alguma coisa e não tem o tempo, ela pode nos ajudar, tá? Então vamos dar uma olhadinha de novo no que esse problema está nos dando de informação e quais são as fórmulas que a gente tem para resolver ele, né? Então o carro parte do repouso, quer dizer que ele estava parado. Então a gente já sabe com que velocidade ele começa o movimento. Ele está começando com a velocidade inicial zero. Então, uma estratégia boa para a gente resolver problemas de física é a gente escrever as informações que a gente tem. Velocidade inicial é o V0, então eu escrevo aqui, ó, V0 igual a zero. Depois, qual outra informação que a gente tem? A aceleração dele é 3 metros por segundo ao quadrado. Vou escrever aqui, A igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir a velocidade. E a gente sabe o tempo também, perdão. Vou colocar aqui na nossa tabelinha. O tempo é 10 segundos. E o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir a velocidade nesse tempo de 10 segundos. E a gente quer saber também qual vai ser a posição dele nesse tempo de 10 segundos. Então, eu quero a distância percorrida, distância percorrida após esses 10 segundos. Então eu quero saber esse ΔS também, quanto é que vale, tá? Então beleza, vamos começar calculando a velocidade. Qual dessas fórmulas que eu utilizo para calcular a velocidade? Bom, se a gente olhar essa primeira equação aqui, o que ela calcula? Calcula a velocidade, tá aqui a velocidade, né? Vamos olhar se a gente tem todas as informações que a gente precisa para calcular. Velocidade inicial a gente sabe? Sabe, tá aqui. Aceleração é o que a gente quer. Aceleração a gente sabe. O tempo a gente sabe? Sabemos também. A aceleração está aqui, tempo aqui. Então a gente pode usar a primeira para calcular essa velocidade. Então vou copiar essa equação aqui embaixo. Ó, V de t igual V0 mais AT, tá? E percebam que como a velocidade inicial é zero, essa velocidade aqui inicial vale zero, eu posso cortar ela. Isso aqui cai fora. Então o que vai sobrar? V de t igual a aceleração vezes o tempo. Tá? Então, agora quando a gente substitui os valores, ó, velocidade no tempo 10 segundos vale a aceleração, que é 3, vezes o meu tempo, que é 10. Então, a gente tem que fazer 3 vezes 10, que é 30. Daí a unidade, metros por segundo. Tá? Então, já respondemos a primeira parte. Tá? Então, a segunda, como é que a gente faz? A gente quer saber agora a distância percorrida. A gente pode utilizar ou a segunda equação aqui, né? Se a gente passa esse S0 para o outro lado, a gente fica com S menos S0. E ΔS é a mesma coisa que S menos S0. Então a gente pode utilizar a segunda equação para resolver, tá? Mas a gente pode utilizar essa terceira equação também, porque a gente tem todas as informações para calcular qualquer uma das duas, tá? E as duas vão dar a mesma resposta. Eu acho mais fácil utilizar essa equação aqui de baixo, eu vou resolver por ela. Mas vocês podem resolver pela segunda equação também, que também vai dar certo, tá?
Então tá, vamos fazer a segunda parte aqui então. Eu vou copiar a minha fórmula aqui embaixo e depois vou substituir os valores, tá bom? Então, ó, a minha fórmula me diz que a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, tá? E de novo, a velocidade que ele começa é zero, né? Então, velocidade inicial é zero, essa parte eu posso cortar. O que sobrou? Velocidade ao quadrado vai ser igual 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, tá? Como que eu quero descobrir é o ΔS, é o deslocamento, esse 2A aqui, que está sendo multiplicado, está tudo multiplicando aqui do lado direito, né? Eu vou passar ele para o outro lado, se ele está multiplicando, passa dividindo, né? Então, eu vou ficar V ao quadrado dividido por 2 vezes o A, isso aqui vai ser o meu deslocamento, tá? Então, a única coisa que eu vou fazer agora é substituir os valores. Então, substituindo os valores aqui, eu só vou trocar de lado aqui o ΔS e vou começar a botar os números no lugar. Qual que é a velocidade que a gente descobriu? É 30. Então, vai ser 30 ao quadrado, dividido por 2 vezes a nossa aceleração, que está na nossa tabelinha aqui, 3 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente coloca 3, tá? Então, agora, quando a gente resolve, 30 ao quadrado é 30 vezes 30. Isso aqui dá 900. Dividido por 2 vezes 3, que é 6. Tá? Então, quando a gente resolve essa continha aqui, 900 dividido por 6, dá 150, né? E a unidade metro. Tá? Então, está respondido a nosso primeiro exemplinho, né? A gente descobriu que a velocidade dele é 30 metros por segundo e que o deslocamento, né, o quanto ele andou, foi 50 metros dentro desse tempo de 10 segundos. Tá? Então, esse aqui é o primeiro exemplo. Beleza, vamos dar uma olhadinha agora no segundo exemplo. Um motorista dirige a 20 metros por segundo, isso aqui dá 72 km por hora, né? Quando percebe que a 100 metros à frente o sinal está fechado. Né? A partir disso, respondo. Então, beleza. O motorista está dirigindo com a velocidade constante, bem tranquilo, e daí lá na frente ele percebe que a sinaleira está fechada, está vermelha, né? Daí o que a gente quer saber? Qual deve ser a aceleração para que o veículo pare a tempo? Ou seja, nesses 100 metros o carro tem que parar, né? E para o carro parar, ele tem que ter uma aceleração negativa que leve essa velocidade de 20 metros por segundo até zero, né? E na B, a gente quer saber quanto tempo vai demorar para esse carro conseguir parar, tá? Então, vamos dar uma olhada de novo nas nossas equações. Elas estão aqui do lado. Qual a equação que a gente pode utilizar para resolver A? Né? Então, só para ficar mais fácil da gente visualizar, vamos montar de novo a nossa tabelinha com as informações que a gente tem. O motorista ele começa com a velocidade de 20 metros por segundo. Então, a gente sabe que a velocidade que ele começa é de 20 metros por segundo. A velocidade que ele termina é o momento que ele para o carro. Então, a minha velocidade é zero. Tá? E a gente sabe que o quanto o carro tem, a distância que o carro tem para parar, né, é os 100 metros. Então, o deslocamento que esse carro vai fazer, 100 metros. Então, ΔS igual a 100 metros. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha no nosso problema e vamos ver qual a equação que pode nos ajudar a resolver esse problema. Vamos dar uma olhadinha na primeira equação aqui. A gente sabe a velocidade, a gente sabe a velocidade inicial, a gente quer descobrir
no primeiro problema a aceleração, mas a gente ainda não sabe o tempo. Então, nessa primeira, a gente não pode utilizar ainda, porque tem duas coisas faltando aqui. Se tem duas coisas faltando, a gente ainda não consegue resolver. Então, não pode ser a primeira equação, tá? Vamos dar uma olhada na segunda. A segunda tem o tempo e a aceleração. Também não posso resolver, porque eu não tenho essas duas informações. Então, a gente olha na terceira. A terceira aqui eu sei a velocidade, eu sei a velocidade inicial. A aceleração é o que eu quero descobrir. E tem aqui o ΔS, que a gente também sabe, né? A gente também sabe esse deslocamento. Então, a gente pode utilizar a terceira, porque tem as informações que eu preciso para calcular, eu já tenho. E ela me dá a aceleração, que é a primeira parte que o problema pede. Então vamos utilizar a equação de Torricelli, que é essa daqui de baixo. Então eu vou só reescrever ela aqui de novo, como a gente já tinha feito antes. Ó, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS. Tá? Então, a velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Eu vou... Como o que eu quero descobrir é a aceleração nessa primeira parte do problema, né? A A, eu quero saber quanto vale a aceleração. Daí na B, eu quero descobrir quanto tempo vai demorar para esse veículo parar. Tá? Então, para descobrir a aceleração, eu tenho que isolar a aceleração. Então, o que eu vou fazer? Vou isolar primeiro aqui, tá? Primeira coisa, se eu tenho dois termos que estão sendo somados, eu tenho que primeiro passar esse v0 ao quadrado para o outro lado, tá? Então, se ele é positivo, ele vai passar negativo. Então, vai ficar v ao quadrado menos v0 ao quadrado. Daí, isso vai ser igual a 2a ΔS. Tá? Então, percebam que aqui do lado direito está tudo multiplicando. É o 2 multiplicado pelo a, que está multiplicado pelo ΔS. Então, eu posso passar o 2 e o ΔS para o outro lado. Como eles estão multiplicando, eles passam dividindo. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, v ao quadrado menos v0 ao quadrado dividido por 2 ΔS. E isso aqui vai ser igual à minha aceleração. Tá? Agora, a gente pode dar uma olhada nos valores que a gente tem, né? A velocidade nesse daqui é zero, não é a velocidade inicial, velocidade. Então, essa parte aqui eu posso cortar, ó, e vou reescrever essa equação agora sem o v ao quadrado. Né? Só vou trocar de lado para ficar mais fácil da gente visualizar. Ó, o a vai ser igual a menos v0 ao quadrado dividido por 2 ΔS, tá? Então, agora vamos substituir números aqui e vamos ver quanto é que dá essa continha. Isso aqui, então, vai ser igual a menos... Quanto é que é a velocidade inicial? É 20. 20 ao quadrado dividido por 2 vezes o meu ΔS, que é 100. 2 vezes 100. Tá? Aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque, fazendo um parênteses na matemática, o menos v0 ao quadrado, ele é assim, ó, é menos o v0 ao quadrado. A gente tem que pensar dessa forma aqui. A gente resolve o v0, eleva ao quadrado, e o resultado fica negativo, porque são coisas diferentes, tá, gente? Vou dar um exemplo com um número que fica mais fácil. Se a gente tiver assim, ó, menos 3 ao quadrado, isso aqui é diferente de menos 3 ao quadrado, tá? Percebam que esse parênteses eu botei bem para a gente visualizar a diferença que existe entre os dois, tá? Nesse caso da esquerda aqui,
O menos 3 ao quadrado é a mesma coisa que menos 3 vezes menos 3, tá? No caso da direita aqui, a gente tem que é 3 vezes 3 e o resultado fica negativo. E a gente percebe que essas duas coisas são diferentes, tá? Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9, né? Porque o menos com menos fica mais. 3 com 3, 9. Então, esse lado da esquerda fica positivo. O lado da direita vai ser 3 vezes 3, que é 9. E daí tem o sinal negativo na frente. Aqui fica menos 9. Tá? Então, percebam que existe uma diferença entre essas duas formas da gente escrever na matemática, tá? E no caso aqui da física, voltando então para essa parte que a gente estava vendo, deixa eu apagar essas coisas aqui para não nos atrapalhar. Aqui, beleza. Quando a gente vem aqui na física, notem que essa velocidade aqui, a velocidade inicial, ela é positiva. Então, a gente vai elevar essa velocidade que é positiva ao quadrado, e daí depois a gente vai inserir aquele sinal de negativo que faz parte da nossa fórmula, que está aqui, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado na hora que for resolver, beleza? Então, beleza, vamos continuar resolvendo a conta. Isso aqui vai dar menos 20 ao quadrado, vai ser 400, dividido por 2 vezes 100, que é 200. Então, a minha resposta aqui, eu posso cortar esses zeros, inclusive, para facilitar, né? Isso aqui vai ser menos 4 dividido por 2. Isso aqui vai me dar menos 2 metros por segundo ao quadrado. E daí me deu um valor de aceleração negativo, né? E se a gente pensar, isso está certo. Tá? O valor tem que ser negativo. Por quê? O carro não está freando, o carro está parando. Se o carro está diminuindo a velocidade, ele tem uma aceleração negativa. Tá? Então, a primeira parte está respondida. Para que esse carro pare a tempo, né, dentro desse espaço de 10 metros, de 100 metros, perdão, ele precisa, os freios do carro precisam fazer com que ele diminua a velocidade dele nessa taxa de 2 metros por segundo, tá? Beleza, cada segundo que passa ele tem que diminuir a velocidade dele em 2 metros por segundo para que ele consiga chegar lá nos 100 metros e parar, tá? Então, beleza, vamos dar uma olhadinha na a segunda parte desse exemplo. A gente quer determinar, então, quanto vale o tempo. Quanto tempo ele vai demorar para conseguir parar, tá? Então, vamos de novo lá para as nossas fórmulas e vamos ver qual delas que a gente pode utilizar para resolver, tá? Então, se a gente olha aqui, essa primeira fórmula que a gente tem aqui, ela já resolve o nosso problema. Antes a gente não podia utilizar ela porque a gente não sabia duas informações, né, que era a aceleração e o tempo, mas agora a gente já calculou o tempo. Então, a gente pode utilizar ela para determinar a aceleração, porque a velocidade eu já sei, velocidade que começa eu sei, e a aceleração a gente acabou de calcular, né? Então, a gente pode utilizar ela para determinar, tá? Então, vamos copiar ela para a parte de baixo aqui e vamos isolar e substituir os valores. Tá? Então, vamos deixar assim. Ó, vou colocar de novo a fórmula aqui, ó. V igual V0 mais AT. Beleza? O que a gente quer descobrir na segunda parte é o tempo. Né? Então, eu vou isolar o tempo. Primeira coisa que eu faço, passo esse V0 aqui para o lado esquerdo. Se ele é positivo, ele passa negativo. V menos V0 vai ser igual a aceleração vezes o tempo. Agora, eu vou passar a aceleração para o outro lado, porque o que eu quero descobrir dessa vez é o tempo, né? Então, vai ficar V menos V0 dividido pela aceleração. Isso aqui vai me dar o tempo, tá? E agora, a partir disso, eu posso começar a
substituir os valores. Então, beleza. Daí, lembrando, né? A velocidade com que ele termina é 0, né? O v é 0. Então, esse v eu posso cortar, porque ele termina o movimento parado, né? Então, vai ficar mais simples ainda a nossa equação. Eu vou só trocar de lado para ficar mais fácil para a gente visualizar. Eu fico com t igual a menos v0 dividido por a. Tá? Então, vai ser só essa divisão que a gente tem que resolver. Velocidade inicial dele é 20, né? E a gente tem esse sinal de negativo na frente. Tem que botar o sinal de negativo. Menos a velocidade inicial, que é 20. Dividido pela aceleração, que é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, tem que colocar aqui menos 2. Tá? E daí a gente usa a regra de sinal. Esse menos com menos, ele fica a mais, né? Sinais iguais sempre dá positivo. A mesma regra da multiplicação vale para divisão. Então, aqui vai ficar positivo. Né? Então, vai ficar essa conta que a gente vai resolver vai ser 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 é 10. Nesse caso aqui, a unidade, segundos. Tá, gente? Então, eu espero que esses exemplos tenham ajudado vocês. A segunda parte da atividade, que ela envolve função horária da posição, ele te dá uma função horária da posição de um dado movimento, e a gente tem que, a partir disso, resolver algumas coisas. Eu vou resolver na semana que vem, tá? Então, podem ficar tranquilos que eu posto um vídeo para vocês ainda sobre isso e ainda vai dar tempo de entregar no prazo, tá bom? Então, fiquem bem. Dúvidas podem me mandar pelo Class ou pelo WhatsApp que eu ajudo vocês. Abração, então, a todos e até a próxima.